Meus irmãos, eu pensei muito, meditei bastante hoje durante a preparação dessa exposição, e enquanto eu discorria, digitava, lia, eu fui aprendendo e reforçando algumas coisas que com certeza trazemos conosco a partir do momento em que nós entendemos o Evangelho. Nós começamos a compreender algumas coisas, começamos a entender algumas coisas da parte do Espírito de Deus, não é? E uma delas é que a fé, ela não é hereditária. A fé não é algo que você recebe dos seus pais e isso garante você diante de Deus. A fé, ela não é hereditária. Ela é algo que se ensina, algo que se aprende. Existe uma individualidade. Eu estou lendo agora o livro de Ezequiel, e lá o Senhor fala que o justo, ele precisa falar do Senhor para aquele que não é justo, para o ímpio, para que o ímpio possa pegar aquela mensagem e possa então decidir o que ele fará com a mensagem. Se o ímpio morrer na iniquidade, tendo o justo falado, o justo não será cobrado disso. Então, nosso papel como cristãos, como pais, como educadores, é falar do Evangelho, pregá-lo, mostrá-lo através da nossa vivência diária, para que os nossos filhos, para que as pessoas a quem apresentamos as boas novas, possam receber essa mensagem e possam decidir o que farão com ela. Alguns creem, alguns dão realmente vazão àquilo que falamos, outros não. Mas a fé, ela é algo muito individual, é muito pessoal. A fé cristã, ela não é uma imposição. Por isso que o apóstolo Paulo diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar contas de si mesmo, não é? E por essa questão ser tão clara, nós temos de lidar com o fato de que muitos abandonam a fé. A apostasia é crescente nos nossos dias. Muitos estão abandonando a fé em Deus. Eu tomei conhecimento da história de um homem chamado Bart Ehrman. Ele cresceu em uma família cristã, devota, e se formou em uma faculdade cristã antes de se tornar um pastor. Veja bem, pastor. Mas ele acabou perdendo sua fé durante seus estudos de pós-graduação em teologia na Universidade de Princeton. Ehrman foi confrontado com questões e contradições, aparentes contradições, que o fizeram questionar a sua crença no cristianismo. Um dos principais pontos de virada para Ehrman foi quando ele começou a estudar o Novo Testamento em grego, a língua original em que foi escrito. Ele descobriu que muitas das traduções em inglês que ele havia lido antes continham erros e interpretações imprecisas, o que o levou a questionar a confiabilidade da Bíblia como um todo. Ehrman também foi influenciado por sua experiência em testemunhar a dor e o sofrimento no mundo, o que o levou a questionar como um Deus amoroso poderia permitir tanta miséria. Ele acabou abandonando a fé e agora é um agnóstico. Irmãos, nós lidamos com isso. É claro que quando você pega a sua Bíblia passou por traduções e mais traduções, e ela apresenta algumas palavras ou algumas colocações de alguns intérpretes ao longo da história que produzem no coração a percepção, ou pelo menos a sensação de que existe alguma contradição. Mas não há contradições na palavra de Deus. O grande problema é que muitas pessoas
não caminham um pouco mais para descobrir o porquê dessas aparentes contradições. Eles permitem que a dúvida reine no coração, levando-os a abandonar a fé. Eu tenho por hábito o seguinte: aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo quando eu faço uma primeira, uma segunda, uma terceira leitura, eu coloco diante de Deus em oração e falo: Senhor, não estou entendendo esse texto. E eu peço ao Senhor humildemente que o torne compreensível para mim. Mas de maneira nenhuma, irmãos, eu permito que dúvidas reinem no meu coração. Elas não encontram morada no meu coração, porque eu sei que daqui a um tempo, daqui a pouco, eu vou entender o porquê daquele texto, eu vou entender o porquê daquele contexto, eu vou compreender à luz até mesmo da historicidade do texto, o que foi que o Espírito Santo quis dizer quando ele colocou essa e essa outra palavra na Bíblia, não é? Mas esse homem aqui da nossa história, não. Ele foi sendo confrontado com essas aparentes contradições e perdeu a sua fé. Então, se nós formos levar em consideração, principalmente os tempos que nós vivemos hoje, nós estaremos diante de situações, circunstâncias que podem nos fazer apostatar da fé. E foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão, ele perdeu aquela conexão, aquela comunhão inicial que ele teve com Deus. É claro que aqui nós estamos falando de um Salomão que já estava velho, nós vamos ver isso no texto. Mas Salomão, ao longo da sua trajetória, ele foi se deixando levar, principalmente pela religiosidade das suas muitas mulheres estrangeiras, e assim ele foi perdendo a sua comunhão com Deus. Há de se notar que ninguém se afasta da fé de uma hora para outra, isso vai acontecendo paulatinamente, e foi o que aconteceu com Salomão. Aqui no versículo 1 até o versículo 8, o texto bíblico nos diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha, preste atenção, 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, olha só, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas, e assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Interessante que Salomão conhecia a lei de Deus, e a lei de Deus era clara. Veja só o que Deuteronômio 7, 1-4 dizia, e ainda diz: quando o Senhor teu Deus para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus,
e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Exatamente o que a Bíblia, o que a lei dizia para não ser feito, não ser praticado, foi o que aconteceu com Salomão. Por conta dos seus muitos casamentos, e nós já vimos isso, porque cada casamento que Salomão contraía, ele fazia uma aliança política, ele ia estabelecendo alianças com as nações, comércio acontecia entre as nações, por conta disso ele teve paz. Ele não foi um soldado como Davi, seu pai, ele não conquistou nações, pelo contrário, ele fazia alianças políticas com elas. E a maneira de se fazer essas alianças políticas era se casando com as filhas dos reis. Então Salomão aumentou e muito o seu harém, e ele teve então cerca de 1000 mulheres. Essas mulheres, servas que serviam a outros deuses pagãos, foram então paulatinamente pervertendo o coração de Salomão. E uma outra coisa muito grave que aconteceu, por ser Salomão o rei, ele tinha que dar o exemplo. Mas com essa atitude, ele vai trazer, ele vai causar uma dificuldade enorme para Esdras e para Neemias, anos depois. Muito tempo depois de Salomão, nós estamos falando aqui por volta do ano 900, não é? Ou seja, mais de 400 anos depois, quando os filhos de Israel foram levados para a Babilônia e depois voltaram para a terra, nos tempos de Esdras e Neemias, eles vão ter muitas dificuldades em Israel por causa disso, porque o rei deu um terrível mau exemplo para a nação. Esdras capítulo 9, versículo 2, nos diz assim: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Agora veja comigo Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 27. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então observe que Salomão, por conta de um mau exemplo, principalmente por ser ele o rei, e os reis eram obrigados não só a lerem a lei, mas praticarem e realmente cuidarem para que o povo praticasse a lei. Salomão desobedeceu a Deus e contraiu muitos matrimônios que contrariaram a Deus e fizeram Salomão pecar. Eu queria aqui destacar algumas coisas que nós podemos aprender aqui, irmãos. Não são aplicações ainda, obviamente,
Mas eu queria destacar algumas coisas que nós podemos enxergar aqui. A primeira coisa que eu posso enxergar aqui é que os líderes precisam vigiar a si mesmos. Líderes precisam ser exemplos. Aqui eu não estou falando só do ministério pastoral, mas eu estou falando de todo tipo de liderança que há. Seja no trabalho, seja no meio secular, seja na igreja, seja na família. Líderes precisam entender quem são. Líderes precisam dar exemplo. Irmãos, paira sobre cada líder uma responsabilidade que é mais pesada do que a responsabilidade que paira sobre os liderados. Todo líder precisa entender isso. Salomão, como líder máximo da nação, ele tinha de entender, ele tinha que compreender esse grande princípio. Eu preciso ser o primeiro a praticar aquilo que eu ensino, aquilo que eu apregoo. Essa é uma responsabilidade enorme. E por conta do mau exemplo de Salomão, observe que lá na frente, Esdras e Neemias terão de lidar com uma situação muito complexa. Não é? Irmãos, como nós temos sido como líderes? Qual tem sido a nossa postura enquanto líderes? Realmente precisamos entender que há pessoas que se espelham em nós, há pessoas que estão com seus olhos voltados para nós. E essas pessoas, elas querem que nós verdadeiramente sejamos coerentes com aquilo que nós mostramos. Não é? Aqui eu falo para os irmãos, como pastor da igreja, paira uma grande responsabilidade sobre mim. Porque eu estou em cima desse púlpito pregando para os irmãos 3 vezes por semana. Eu preciso ser o primeiro a acreditar nisso e a praticar isso. Porque se não for assim, a minha mensagem não surtirá efeito. Entende? É claro que aqui eu estou dando um exemplo pessoal, mas isso vale para todos nós. Todos nós. Em todas as esferas. Em todas as áreas. E aqui eu vou dizer algo que atinge cada um dos irmãos. Como crentes em Jesus Cristo que nós somos, a nossa responsabilidade é ainda maior. Porque nós estamos inseridos numa sociedade pervertida, perdida, que não conhece a Deus, uma sociedade que se contamina todos os dias e que carece, falei isso semana passada, lembram? Carece de referências no seu dia a dia. Uma sociedade que realmente precisa encontrar ali no seu meio pessoas que façam a diferença. Então, como crentes que nós somos, essa responsabilidade é de cada um de nós, porque nós vivemos um padrão mais elevado, o nosso padrão é mais elevado. Então, se porventura você é daquele que fala, mas não pratica o que fala, você pode estar fechando o coração de alguém para o evangelho, porque as pessoas elas não carecem apenas de ouvir o evangelho, mas elas também carecem de ver o evangelho. É um dualismo que provoca reações no coração das pessoas. As pessoas precisam estar diante de outras pessoas que vivem aquilo que pregam e muitas vezes pregam com a própria vida. A vida de muitos crentes é uma pregação. Glória a Deus por isso. Nós temos que entender isso. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, eu vou falar um pouco disso mais lá na aplicação, mas a segunda coisa que eu aprendo aqui, preste atenção, é sobre a necessidade de nos manter firmes, custe o que custar. A inconstância tem sido a tônica de muitos crentes hoje em dia. É impressionante a facilidade com que muitos têm se deixado levar por modismos. Não é? Falta convicção em muita gente. Não apenas no tocante à apostasia, mas no tocante à falta de convicção quanto à própria caminhada cristã. Salomão sabia que a idolatria desagradava a Deus, mas se deixou levar por suas mulheres estrangeiras. Ele foi persuadido pelas mulheres estrangeiras a abandonar o Senhor.
Ele foi se deixando levar por aquelas novas propostas. Uma coisa que eu preciso reforçar aqui é que ele não abandonou o Senhor de todo. Ele continuou crendo em Deus, mas Deus para Salomão se tornou apenas mais uma divindade adorada. Vamos falar um pouco disso um pouco mais à frente. Deus agora não é o único, não é o exclusivo, não é o Senhor Deus Todo-Poderoso para Salomão. Ele se torna mais uma divindade a ser adorada por Salomão, porque Salomão foi se abrindo para essas novas possibilidades. Entende, irmãos? E isso é muito complicado. Nós precisamos, irmãos, cada um de nós precisamos entender a importância de sermos firmes e convictos naquilo que nós professamos e na maneira como vivemos a nossa fé. Tem uma frase de Alexander McLaren, ele diz assim: a raiz de toda constância está na consagração a Deus. Ou seja, toda pessoa que é facilmente persuadida a abandonar suas convicções, em algum momento falhou na sua consagração a Deus. Por isso, a única maneira de não se afastar de Deus é se consagrando a Ele e buscando a sua face todos os dias. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, que eu destaco aqui, é sobre o perigo de manter alianças desiguais. Como é que a Bíblia chama isso? Jugo desigual. Como isso é complicado, não é? Isso vale para todas as áreas. Irmãos, eu acho que eu já contei para vocês que certa vez eu fiz uma sociedade com um camarada que me deu um prejuízo enorme, enorme. Eu tomei um grande prejuízo financeiro, eu aprendi isso na pele. Eu tomei um grande prejuízo financeiro porque eu estabeleci aliança com um camarada que não tinha temor de Deus, não tinha compreensão de Deus, não tinha amor a Deus. Ele pensava de uma forma e eu pensava de outra. E eu fui descobrindo isso com o passar do tempo, até o ponto de romper a sociedade. Porque eu havia tomado um grande prejuízo por conta de uma aliança desigual que eu havia feito. Isso é muito complicado. 1 Coríntios 6,14, a palavra de Deus vai dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Amós 3,3, o famoso texto de Amós 3,3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então observe o que isso custou para Salomão. A quantidade de julgos desiguais que Salomão havia estabelecido custou a comunhão dele com Deus e o relacionamento dele com Deus. Nós precisamos ter bastante cuidado. Existem exceções? Existem exceções. Mas são o quê? Exceções. Porque a regra é clara. Jugo desigual é perigoso. Muito perigoso. E na maioria das vezes, escutem, na maioria das vezes, é o incrédulo que consegue persuadir aquele que crê. Na maioria das vezes, é o incrédulo que consegue arrastar aquele que não crê para fora da presença de Deus. Não é? É por isso que, se vocês me permitem, e aqui eu quero ser bem claro para que ninguém me entenda errado, é por isso, irmãos, que eu entendo o seguinte, sabe? A gente precisa, irmão, nós precisamos ter um pouco mais de coragem para tomar decisões que podem mudar o rumo da vida. Muitas vezes, nós precisamos ter coragem para tomar certas decisões que vão mudar o rumo da nossa vida.
a trajetória da nossa vida. O problema é que muitas pessoas não têm coragem de tomar certas decisões e depois vão pagar o preço. É isso que está acontecendo aqui, infelizmente. Não é? Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? A disciplina do Senhor, óbvio. A partir do versículo 9 diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança, é o nosso texto-chave da pregação, e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, guarde isso, rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Observe que Deus não está falando que dará o reino ao seu filho, como era a praxes. Eu vou dar ao seu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Eu vou destacar aqui o versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei ao teu servo. E é isso que vai acontecer nos versículos 14 a 40, que é o encerramento do versículo. Primeiro, Deus vai levantar um homem chamado Hadade contra Salomão. Observe que enquanto Salomão viveu debaixo da orientação de Deus, debaixo do cuidado de Deus, temente a Deus, obediente a Deus, ele gozou de paz, não é? Tranquilidade, ele pôde estabelecer o seu reino, mas quando Salomão se afasta de Deus e começa a seguir o seu próprio caminho, indo após as suas mulheres estrangeiras, Deus agora começa a levantar inimigos contra Salomão. Não há nada pior nessa vida do que você sair debaixo da mão do Senhor. É a pior coisa que pode acontecer. É quando você sai de debaixo das mãos do Senhor, quando você se afasta dele. Quando você se afasta dele, o inimigo se levanta contra você, porque o inimigo está à espreita, e é por causa do nome do Senhor que está sobre nós, que Satanás não tem poder sobre nós. Não é por conta da nossa capacidade intelectual, por conta da nossa aparente fidelidade, não é? Há um ou outro preceito que a gente precisa ou entende que precisa obedecer, porque a gente não pode servir pelas metades, mas tem gente que acha que fazendo isso e isso está tudo bem. E não está. Deus, ele não quer partes de você. Deus quer você por inteiro, do jeito que você estiver, mas ele quer você por inteiro. Ele quer corrigir você, ele quer consertar você, ele quer mudar você. Mas não adianta você fechar algumas portas no seu coração e falar: Senhor, essas partes aqui eu te entrego, mas essas não. Não tem jeito, não dá certo. Então, quando alguém realmente se afasta de Deus e quer seguir o seu próprio caminho, essa pessoa vai passar por dificuldades, porque ela está saindo de baixo, ela está se retirando ali daquela situação na qual ela vivia, onde o Senhor cuidava e protegia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós podemos contar com a proteção, com o livramento do Senhor, porque andamos diante do Senhor. Mas se nos afastarmos, perdemos isso. E foi o que aconteceu com Salomão. Primeiro Deus levantou esse homem chamado Hadade. Ele era edomeu, descendente de Edom. Nos tempos do rei Davi, Joabe matou muitos edomitas. Na época, Hadade ainda era muito jovem. Ele fugiu para o Egito e lá se tornou genro de Faraó. Agora ele se levanta contra Salomão querendo vingança. É o que está aí nos versículos 14 a 22. Depois ele vai levantar um tal de Rezon, que era filho de Eliada, que segundo a Bíblia detestava Israel. Está aí nos versículos 23 a 25. Mas o pior deles, de quem ouviremos falar
muito daqui para frente foi Jeroboão, filho de Nebate. Veja só, a princípio, Jeroboão servia a Salomão, mas o profeta Aías encontrou-se com Jeroboão. Lembra quando o Senhor falou que rasgaria de Salomão o reino? Pois bem, ele encontrou-se com Jeroboão, rasgou as vestes de Jeroboão em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão, e com os outros 2 pedaços, que representariam uma tribo, eles ficariam com o filho de Salomão, Roboão, igual àquilo que o Senhor havia dito. Rasgarei o reino e vou dar a teu servo. Jeroboão, ele era um homem valente, um homem habilidoso. Salomão percebeu isso e o colocou sobre os seus empreendimentos. Agora Deus levanta justamente Jeroboão e coloca Jeroboão contra Salomão. E dá a Jeroboão 10 tribos que irão compor o chamado Reino do Norte. Deus aqui está dividindo Israel em 2 partes. O Reino do Norte, que ficará com Jeroboão, e o Reino do Sul, que ficará com Roboão, filho de Salomão. Observe então que tudo isso aconteceu com Salomão. Você pode ler depois aí os versículos 26 a 40, e nós vamos tomar um conhecimento desse Jeroboão, repito, de quem nós iremos ouvir falar muito daqui para frente. Porque Jeroboão, filho de Nebate, vai ser o exemplo daquilo que era mais detestável em Israel, porque ele vai levantar agora altares em Israel para que o povo comece a adorar bezerros de ouro, um em Dan, outro em Berseba, e ali o povo vai se tornar tremendamente idólatra. Então você vai ouvir muito isso daqui para frente. Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porque Deus está punindo Salomão por conta da sua rebeldia e por conta da sua infidelidade. Irmãos, será que Salomão se arrependeu? Não sabemos. Há um texto aqui em Eclesiastes 12, 13, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é. Aqui nós estamos falando de Salomão idoso, velho. Ele escreveu: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Talvez Salomão tenha caído em si, não sabemos, não é? Mas o fato é que é uma história triste de se contar. De um homem, de um rei, que poderia ter deixado para nós uma história totalmente diferente, mas que infelizmente deixou aqui parte da sua história, não é? Manchada por conta da sua desobediência, da sua infidelidade, e principalmente um rei que colheu os frutos da sua extravagância e de uma vida sem limites. Essa é a vida de Salomão. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês, pelo menos 4 aplicações para a nossa vida e depois uma cristologia, ok? Vamos conversar um pouco então sobre 4 coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, a vida com Deus é algo que acontece todos os dias. Sua caminhada de ontem não supre as necessidades de hoje nem de amanhã. Assim como o corpo precisa de nutrientes todos os dias, assim também a vida com Deus. Preste atenção, irmão. Buscar ao Senhor a sua face em oração, estar diante de Deus, é algo que precisa acontecer todos os dias. É isso que garante uma vida constante diante de Deus. É isso que impede um crente de se afastar de Deus. Irmão, não acredite em si mesmo ou na sua capacidade de discernir o que é certo ou errado. Não acredite nisso. Se você não alimentar a sua alma com o Senhor todos os dias, você vai esfriar, você vai desanimar e você vai se afastar de Deus. É algo constante, todos os dias. Você levanta sabendo que precisa se alimentar de Deus naquele dia. E como é que a gente faz isso?
lendo a palavra de Deus. Alimente sua alma com a palavra de Deus. Aqui vai um conselho. Irmãos, leia muito da palavra de Deus. Eu não sei quantos capítulos você lê por dia, mas em nome de Jesus Cristo, não permita que a pressa te faça ler 2 ou 3 versículos. A Bíblia tem muito mais para te oferecer. Leia capítulos da Bíblia por dia. Faça um propósito de ler a Bíblia toda. Se você ainda não leu a Bíblia toda, faça isso. Ela é um alimento e tanto. Eu poderia dizer para você que a Bíblia é imprescindível. Ela é uma vitamina essencial para fortalecer você e não deixar você se afastar de Deus. Leia a Bíblia, ore, oração. Ah, pastor, eu tenho tanta dificuldade de orar. Ore a si mesmo. Eu vi uma frase de um autor cristão que diz o seguinte: ore com vontade, ore sem ter vontade, ore até ter vontade. Entende? Nós precisamos reconhecer, eu já falei isso para vocês, o irmão Rodolfo já falou isso aqui, a nossa carne não quer as coisas espirituais. Nossa carne não quer orar, nossa carne não quer ler a Bíblia, nossa carne não quer vir à igreja, nossa carne não quer tirar tempo para Deus, nossa carne não quer isso. E se você deixar a carne comandar você, ela vai tirar você da presença de Deus. Não adianta. Você tem que lutar contra a sua carne todos os dias. Você não está com vontade de orar? Ore a si mesmo. Fale com Deus e abra seu coração. Senhor, eu estou aqui orando, mas eu não estou com vontade de orar. Você já orou. É melhor do que você calar a sua boca e ficar quieto. Ah, mas, meu Deus, eu estou tão desanimado hoje, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, e confesso para o Senhor que nem vontade de orar eu tenho tido. Louvado seja Deus, você acabou de orar. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem nós somos, mas essa luta é nossa. Deus não vai descer aqui e colocar você de joelhos de forma forçada. É você que tem que dobrar os seus joelhos, ou eu não sei como é que você gosta de orar, ou onde você gosta de orar, mas é você que tem que fazer isso. Alimente sua alma todos os dias, porque se você não fizer isso, escute, se você não fizer isso, meu irmão, Satanás, ele vai tirar você da presença de Deus. Eu não estou dizendo que ele vai tirar você da igreja, porque tem muita gente que acha que sair da presença de Deus é sair da igreja. Pois eu afirmo para vocês, há muita gente na igreja que está fora da presença de Deus. Entende? Então alimente sua vida todos os dias. Irmãos, vamos falar abertamente, o que é o livro de Eclesiastes? O irmão Vinícius falou isso aqui domingo de manhã. O que é o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes é o livro de um homem de coração vazio, que percebeu não haver sentido na vida sem Deus. Quando Salomão começa a escrever vaidade de vaidades, eu fui rei em Israel, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu descobri que não tem sentido nenhum. Salomão aqui é um homem com o coração vazio, que se afastou de Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, creio eu que ele se arrependeu, que ele voltou para o Senhor, mas Salomão descobriu que não há sentido na vida sem Deus. Porque Salomão deixou de cuidar daquilo que ele tinha de mais valioso, o seu relacionamento com Deus. Não há nada mais valioso na sua vida do que isso. Relacionar-se de forma saudável com Deus. Buscá-lo todos os dias. Todos os dias. Em todos os lugares. Falar com Deus. Manter-se sintonizado, conectado em Deus. É assim que a gente adquire constância e não abandona o Senhor. É desse jeito. Mas se não for assim, nós vamos nos afastar de Deus. Segunda coisa que eu aprendi aqui. Deus quer exclusividade. Ele não aceita ser adorado juntamente com outros deuses. Deus quer o seu coração só para Ele. Veja o que o texto diz. Veja só o que o texto diz. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração
para seguir outros deuses. Agora preste atenção nessa parte aqui. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomão continuou servindo ao Senhor, mas repito, Deus agora se tornou mais uma divindade na vida de Salomão e nada feito. Deus não aceita isso. Deus não aceita ser dividido com outro Deus. Isaías 46, 9, a palavra de Deus diz assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Há uma frase de William Cowper, ele diz assim: o mais querido ídolo que conheço, seja ele quem for, ajuda-me a derrubá-lo do teu trono e adorar somente a ti, Senhor. Irmãos, eu garanto para vocês uma coisa, tem muita gente, não pouca gente, muitas pessoas que querem Deus, mas também querem um santo de devoção. Querem Deus, mas também querem o dinheiro. Querem Deus, mas também querem um vício. Querem Deus, mas idolatram os filhos, idolatram os bens materiais. Tudo isso são deuses estranhos que vão se alojando no coração e Deus vai se tornando apenas mais um. Deus não aceita ser dividido com o outro. O nosso Deus é um Deus ciumento. Ou ele tem você só para ele, ou nada feito. Eu pergunto para a igreja nesta noite, somos do Senhor só dele? Ou tem mais algum deusinho aí com D minúsculo que tem também tido uma parte do nosso coração? O nosso Senhor é só o Senhor ou ainda tem mais alguma coisa que tem tirado essa exclusividade de Deus da minha vida? É o que aconteceu com Salomão. Salomão começou a adorar o Senhor, começou a adorar Astarote, Moloque, Milcom, Camuz, tudo ali naquele panteão particular. Tem algum Deus na sua vida? Reconheça, tem algum Deus na sua vida que tem tirado a exclusividade do Senhor? Tem algum Deus aí que se formou no seu coração? Derruba e se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui: sejamos firmes, não permitamos que Satanás nos demova de nossas convicções. Irmãos, Salomão foi persuadido por suas mulheres a abandonar ao Senhor. Ele permitiu que isso acontecesse. Logo ele que havia dito, veja só, 1 Reis 8:61. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Irmãos, constância. Não se deixe levar por outras propostas. Irmãos, eu me lembro de uma sabe, nós temos uma mania, muitas vezes, de copiar os outros, porque dá certo ou porque a gente acha bonito, né? Muito do que nós vivemos no Brasil hoje, no nosso evangelicalismo, foi copiado dos Estados Unidos. Muito do que nós hoje temos como composição litúrgica no culto, vem dos Estados Unidos. Não é? Aqui eu não vou entrar no mérito da questão. Há coisas boas para se copiar? Há coisas boas para se copiar. Aquilo que é bom a gente tem que copiar. Mas, irmãos, nem tudo é para se copiar. Nós temos que ter identidade, nós temos que ter convicção, nós temos que ter uma proposta. Irmãos, com todo respeito, a nossa grama também é verde, poxa. Por que a gente só olha a grama do vizinho? Por que a grama do vizinho é que é mais verde? A minha não. A minha grama também é verde. Mas muitas vezes a gente tem essa mania de ficar olhando o que os outros estão fazendo, vamos fazer também. Eu me lembro que na época da pandemia, nós estávamos em pleno auge da pandemia, gente morrendo todos os dias. Meu Jesus, que período difícil que nós passamos. E aí uma pessoa ficou sabendo. Isso é chuva, gente? Oh, glória a Deus. Aí uma pessoa ficou sabendo de uma igreja aqui na cidade, que eu nem sei qual é a igreja, qual o nome da igreja, eu não sei.
que foi para a porta do hospital orar pelos enfermos. E uma irmã da igreja me perguntou: pastor, o que o senhor acha disso? Eu falei: errado. Errado. Ah, pastor, mas muitas igrejas estão indo. Muitas igrejas estão indo, mas a minha não vai. Porque eu quero perguntar uma coisa. Existem algumas perguntas que são automáticas, é ou não é? Deus vai me ouvir só se eu for lá? Porque eu estou correndo o risco de ser contaminado lá. Eu estou correndo o risco de levar alguma coisa para alguém lá. Por que é que Deus vai me ouvir só se eu estiver lá? Será que Deus não me ouve dentro do meu quarto? Será que Deus não me ouve na igreja? Mas observe que são muitas vezes modismos que vão surgindo e a gente vai copiando porque fica bonito, porque é legal, porque é isso, porque é aquilo. Nós temos que ter segurança, irmãos. O apóstolo Paulo disse assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu não estou dizendo para vocês que nós estaremos sempre certos. Mas não há nada melhor do que você conviver com alguém que tem convicção, que tem segurança. Salomão, o todo-poderoso Salomão, começou a se deixar levar pelas propostas de suas mulheres, construiu templos para elas, construiu altares para elas. Daqui a pouquinho está lá Salomão adorando junto com elas. Cadê a firmeza de Salomão? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu não estou dizendo que nós não possamos imitar pessoas que estão vivendo diante de Deus. A Bíblia fala isso. É claro que fala. Mas, queridos irmãos, vamos ter mais segurança. Vamos ter mais constância. Vamos ter mais firmeza. O cristianismo precisa disso. E, por último, reforçando, cuidado com alianças desiguais. Não há nada pior do que viver ou caminhar com alguém que não compactua da sua fé, não compactua das suas crenças, não compactua da sua visão. As mulheres de Salomão o levaram a abandonar o Senhor. Na maioria das vezes, o incrédulo acaba afetando mais a vida daquele que crê do que o contrário. Levemos as advertências de Deus a sério. É por isso que eu sou contra o tal do ecumenismo. Vamos juntar todo mundo para adorar o Senhor. Não, ainda não. Um dia haverá um só rebanho e um só pastor. A palavra de Deus diz isso. Um dia haverá. Mas aqui na terra, cada um no seu quadrado. Vamos seguindo cada um no seu quadrado. Sabe por quê? Porque se a gente começar a misturar demais... Aqui eu não quero que vocês pensem que nós estamos sendo melhores do que os outros. Não, nós não somos melhores. Nós somos o que somos. E às vezes a gente fica misturando demais e acaba que isso faz com que nós percamos a nossa identidade, como já aconteceu com muitas comunidades por aí. Cada um no seu quadrado, pregando o evangelho, respeitando um ao outro. Vamos em frente. Agora, existem certos tipos de aliança, de conluios que não irão dar certo, porque não compactuam das mesmas ideias, irmãos. Por isso que nesse púlpito não prega alguém com uma visão diferente da visão dessa igreja. Por isso que eu não permito que nesse púlpito pregue pessoas que tenham visão diferente. É porque nós somos melhores do que eles? Não, é porque nós temos convicção daquilo que somos e daquilo que pregamos. É por isso que nesse púlpito todos que estão aqui, e vocês são testemunhas, todos que pregam aqui têm a mesma visão. Graças a Deus por isso. Quando você ouve o irmão Rodolfo pregar, eu não esqueço aquela abençoada daquela mensagem do irmão. A última que eu ouvi dele, não é sobre 1 Samuel 17. Não esqueço. É idêntico àquilo que nós cremos. O irmão Edmilson está aqui pregando, a irmã Roberta, quando prega aqui para nós. Qualquer que seja o pregador, irmã Natália, qualquer que seja o pregador, é a mesma visão. Não muda, não cai a qualidade, a igreja continua marchando. É isso que tem que acontecer. Agora, quantas vezes, irmãos, há prejuízo, e me perdoe usar essa palavra, mas é essa palavra mesmo, prejuízo quando a igreja perde a sua identidade. Quando a igreja começa a negociar os seus princípios em nome de não sei lá o quê, para poder simplesmente dizer, nós somos a família do Senhor. Sim, nós somos a família do Senhor com muitas casas. E um dia haverá, repito, um rebanho e um pastor. Mas até lá, cada um no seu quadrado, respeitando um ao outro. É assim que nós vamos caminhando. Não é? E aqui eu parto para a cristologia do texto. Qual é a cristologia? O que
Cristo, preste atenção, é o exemplo de fidelidade absoluta. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas permaneceu firme e fiel a Deus e não pecou. Sim, Jesus foi tentado. Ele era homem como eu e você, em tudo. Onde é que está isso? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Sigamos o exemplo de nosso mestre e permaneçamos inabaláveis até o fim. Satanás tentou Jesus durante todo o ministério dele. Se você acha que foi apenas em Mateus 4 e Lucas 4, não. Satanás sempre estava ali, armando algum tipo de cilada para pegar Jesus. Mas ele sempre fiel, nunca negociou, ele nunca abriu mão de seus princípios. Jesus nunca colocou os interesses do homem antes dos interesses de Deus. É nosso exemplo. Salomão falhou, mas o nosso Jesus não falhou. Tem duas frases que eu quero terminar a exposição desta noite. Primeira frase: fidelidade em coisas pequenas é uma grande coisa. Crisóstomo, João Crisóstomo, um dos grandes teólogos da igreja, disse isso. Segunda frase, essa eu não sei quem foi que fez, quem é o autor. Quando a fidelidade se torna mais difícil, ela é mais necessária. Fidelidade, ser fiel, ficar firme, não se deixar levar, se manter firme diante de Deus, não se deixar levar por propostas alvissareiras, não negociar seus princípios, manter-se firme diante de Deus. É isso, irmãos, que fortalece a igreja de Cristo. E é disso que nós vamos precisar, irmãos, porque as coisas estão ficando difíceis. Está para ser aprovado aí no Congresso uma lei, uma PL, um projeto de lei sobre as fake news, que vai prejudicar diretamente nossa evangelização. Porque agora você será banido das redes sociais se você abrir a boca para falar qualquer coisa que as redes sociais, será dada à rede social liberdade para poder excluir você, bloquear você. Eu não sei bem o termo técnico que se usa, para que você não possa mais fazer postagens, se eles entenderem que você está com um discurso de ódio, que você está, de alguma forma, sendo preconceituoso. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis e nunca foi tão necessário que o povo de Deus seja fiel, permaneça fiel, defenda a verdade. Nunca foi tão importante e só vai piorar. Por isso que nós devemos nos fortalecer agora no Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou aqui nesta noite. Obrigado por tudo que Tu falaste ao nosso coração. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça. E que o Senhor continue conosco, ó Deus, nos fortalecendo, para que sejamos fiéis, ao Senhor, para que não nos dobremos diante de outros ídolos, para que não nos deixemos persuadir por propostas que não têm a sua chancela, que não têm a sua aprovação. Que o Senhor coloque em nosso coração cada dia mais amor pela Tua palavra, para que nos deixemos levar e guiar por ela. Fortaleça a Tua igreja para os dias maus que vêm por aí, Senhor, e usa o Teu povo. Nós Te agradecemos por tudo que aprendemos aqui nesta noite e continue falando conosco. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém.